A Apple acabou de revelar o iOS 27 na WWDC 2026 e tem muita coisa pra gente desbravar aqui, viu? Vou cobrir tudo que foi anunciado oficialmente, sem rumor, direto do evento. Bora? Bora! A maior novidade é o redesign completo da Siri, que agora se chama oficialmente Siri AI. Não é só mudança de nome não, tá? Ela foi reconstruída do zero. E para isso acontecer, a Apple firmou uma parceria com o Google. É o Gemini que serve de base para a nova Siri. Mas calma, que a Apple fez isso de um jeito bem específico. Se tu for usar a Siri de forma mais simples, tudo continua sendo processado diretamente no teu iPhone, ou seja, sem sair do aparelho. Quando o trabalho for mais pesado, aí sim vai para a nuvem, mas passando pelos servidores da própria Apple e não pelos servidores do Google. Segundo a Apple, nenhum dado pessoal é enviado ao Google para que eles usem isso como treinamento de IA. Menos mal. Visualmente, a integração ficou muito bem feita. Tudo começa pela ilha dinâmica. Quando se aciona a Siri pelo botão de ligar, uma animação desce da ilha e se expande de forma bem fluida para mostrar a resposta. Isso é fruto daquela estética Liquid Glass que a Apple vem trabalhando. Uma das funções mais impressionantes é que a Siri agora consegue ver o que está aparecendo na tela do seu celular, parecido com o que acontece no Google Lens. O exemplo mostrado no evento foi o seguinte: você está no Instagram, vê a foto de um lugar bonito, abre a Siri e pede para ele traçar uma rota até lá, passando antes na casa de um amigo. A Siri analisa a imagem, acha o endereço do contato nos teus dados e gera o trajeto completo no Maps, sem precisar digitar nada. A mesma lógica vale para as fotos. Você pede as fotos de uma viagem específica que tu fez e ainda pode filtrar para mostrar só as fotos onde você aparece. A Siri analisa e filtra automaticamente. E a câmera também ganhou integração direta. Você aponta o celular para um prato de comida e a Siri te dá informações nutricionais. Aponta para uma conta de restaurante e ela divide os valores entre as pessoas. Não vai usar isso em date não, viu? Paga a conta, homem! Agora, a Siri ganhou um aplicativo próprio, igual aos que o ChatGPT e o Gemini têm. Não vai ser mais só uma bolinha ou uma ondinha na parte de baixo da tela. Vai ser um hub completo com histórico de todas as tuas conversas, tudo organizado e sincronizado em tempo real via iCloud em todos os teus dispositivos Apple. Um ponto importante para você não confundir. O app do Gemini no iPhone existe e funciona normalmente, mas ele não tem acesso aos teus dados pessoais, fotos, e-mails ou calendário do iPhone. A Siri AI é quem tem esse acesso, pois ela está integrada ao sistema do aparelho. São dois produtos que coexistem com funções diferentes, beleza? Vamos seguindo. A voz da Siri também ficou mais natural e agora é totalmente personalizável. Você escolhe o timbre e ainda ajusta a velocidade de fala no percentual que você quiser. Clear the fridge. No, clear all Agora é o the seguinte, fridge. por questões regulatórias, a Siri AI não estará disponível nem na União Europeia nem na China. No Brasil, vai sim chegar, mas tem um balde de água fria. No lançamento, a Siri AI só vai funcionar em inglês, igual foi com o lançamento do Apple Intelligence. Português vem depois, sem data confirmada ainda. Quem lembra aí de quanto tempo a gente esperou pela Siri em português na primeira vez, já sabe como essa história costuma terminar. Fica a expectativa. Antes da gente continuar, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho, pois dessa forma você fica sabendo das próximas novidades no mundo da tecnologia. Vamos seguindo. A Apple também anunciou aí uma atualização grande no app Image Playground. Agora é possível gerar imagens fotorrealistas e não somente aqueles estilos cartoon ou pintura. O app Fotos também recebeu melhorias importantes. A ferramenta de apagar elementos indesejados ficou bem mais precisa, chegando mais perto do que o Android já faz há anos. Desculpa, galera, eu tive que admitir, mas você sabe que é verdade. Chegou também uma função de extensão de bordas para ampliar os limites de uma imagem. E também tem uma novidade bem interessante, o Spatial Reframing, que deixa você mudar a perspectiva de uma foto mesmo depois de tirada, como se fosse um reposicionamento de câmera. E se sobrar espaço vazio nas bordas depois do ajuste, a IA preenche automaticamente de forma natural. Tudo processado localmente no aparelho. Atenção para isso aqui, ó. A geração completa de imagens por IA é exclusiva de quem assina o iCloud Plus, beleza? A Apple divulgou também números concretos de performance. Carregamento de aplicativos, 30% mais rápido.
processamento de fotos 70% mais rápido e transferência via AirDrop 80% mais rápida. E agora o efeito visual Liquid Glass, aquele fundo translúcido e fluido que chegou no iOS 26, agora tem um slider para ajustar a intensidade. Você controla o quanto de transparência e opacidade tu quer na interface. Era a reclamação principal de quem usou o iOS 26 e achou o visual exagerado. O Spotlight agora indexa arquivos e conteúdos em tempo real, tornando as buscas mais rápidas e precisas. No iMessage, chega finalmente uma barra de progresso de carregamento quando se envia fotos e vídeos. Parece um detalhe pequeno, mas quem já ficou sem saber se a foto estava carregando ou travada vai entender e agradecer. Sobre os AirPods, eles ganharam um equalizador personalizado. Antes, você só podia escolher perfis prontos. Agora você ajusta as frequências do jeito que quiser. Para quem tem filho com iPhone, essa é a atualização com mais impacto nesse quesito. Ao configurar o iPhone de uma criança pela primeira vez, os pais definem quais apps podem ser instalados. Se a criança quiser baixar algo novo, o iPhone manda uma solicitação para os pais aprovarem. Para menores de 13 anos, tem uma função chamada Ask to Browse no Safari. Antes de acessar qualquer site novo, a criança precisa de autorização. E o mais interessante, você cria cotas de tempo por categoria, jogos, redes sociais, entretenimento, com calendários diferentes para a semana e para o final de semana. Exemplo, escola de segunda a sexta com restrição, final de semana com mais liberdade. Tudo automatizado. Sobre a compatibilidade, vai funcionar assim. Todo iPhone que roda o iOS 26 vai receber o iOS 27. E isso inclui o iPhone 11 e o iPhone SE de segunda geração, lançados em 2019 e 2020. Muita gente apostava que esses modelos iam ficar para trás dessa vez. Inclusive, eu trouxe esse rumor aqui no canal. Mas eles não ficaram de fora. Mas atenção! A versão completa da Siri AI, com vozes mais expressivas, é exclusiva do iPhone 17 e o iPhone Air. Os recursos de IA mais pesados que rodam localmente no aparelho exigem o chip A19 Pro presente no iPhone Air e na linha iPhone 17 Pro. A beta pública do iOS 27 está prevista para julho. O lançamento oficial, junto com o iPhone 18 Pro, deve acontecer em setembro deste ano. Eu sou o Alves e se você quiser continuar por dentro das novidades de tecnologia, clica nesse vídeo que está aparecendo na tela. Espero te ver na próxima. Valeu, falou!